Olá, bem-vindo ao estudo diário da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz, da Espanha, e a igreja do UNASP, São Paulo. Esta é a lição 11, com o título Anseio por Deus em Sião. Estamos esse trimestre estudando o livro dos Salmos e vamos refletir no dia de hoje sobre o Salmo 84. O verso 2 é o verso para memorizar da semana. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Sabe aquele sentimento de buscar algo maior, algo que preenche de verdade o nosso coração e dá sentido à nossa vida? É isso que eu sinto com esse versículo. Ele fala daquele desejo intenso de estar perto de Deus, de sentir a presença de Deus em nossa vida. É como se a nossa alma não se contentasse com menos do que essa experiência profunda, esse estar junto com o Criador. Vamos falar de Sião, mas não apenas como um lugar no mapa. Sião é muito mais do que isso aqui nos Salmos. É um símbolo, quase como um farol de esperança e alegria que vem da presença constante de Deus. Sião tem a ver com a manifestação da presença de Deus. Quando ouvimos falar sobre os cânticos de Sião, aqueles hinos cheios de felicidade que falam de quão incrível é esse lugar, nós estamos realmente celebrando a maneira como Deus se faz presente e como Ele reina sobre o universo. Os filhos de Corá, que escreveram muitos desses salmos, eles sabiam muito bem do que estavam falando. Eles trabalhavam no templo. Imagina, tocavam músicas no templo, cuidavam das portas do templo. Imagina só que experiência deve ser sentir essa conexão todo dia, viver essa realidade de estar tão perto das coisas de Deus todo dia. Mas o que faz esse lugar, Sião, ser tão especial? É como se fosse o ponto de encontro entre o céu e a terra. Deus escolheu Sião para ser a sua morada entre nós. Quando falamos de Sião, muitas vezes estamos falando também de Jerusalém, do santuário, do coração da missão de Deus para salvar o mundo. E a coisa mais linda sobre Sião é que a sua influência vai muito além das suas fronteiras. A alegria e as bênçãos que vêm de lá se espalham pelo mundo inteiro. É uma lembrança de que, no fim das contas, tudo pertence a Deus. Então, essa busca por Sião, essa vontade de estar perto de Deus, não é só sobre um lugar físico, geográfico. É sobre encontrar essa presença na nossa vida, deixar que ela nos transforme, que ela nos inspire. E esse é um caminho que a gente percorre com fé, sabendo que cada passo nos aproxima mais daquela alegria, daquela esperança que só Deus pode oferecer. Domingo tem como título Um dia nos teus átrios vale mais que 1000. O Salmo 84 começa desse jeito, Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Já parou para pensar que há momentos na vida que valem mais do que 1000 dias? Tipo quando a gente se conecta de verdade com algo maior, algo que preenche a alma. Isso me faz lembrar de uma ideia muito forte, essa ideia que aparece nos Salmos, especialmente aqui no Salmo 84. Ele fala sobre com um único dia passado nos átrios de Deus, na presença de Deus, pode valer mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar do mundo. É uma daquelas ideias que faz a gente realmente refletir. O salmista está lá, desejando não só visitar, mas morar no santuário de Deus. E por quê? Porque estar perto de Deus, sentir a presença de Deus é uma experiência única. É lá que a gente pode realmente contemplar a beleza do Senhor e se sentir plenamente satisfeito. E não é só uma questão de estar num lugar bonito ou sagrado, é sobre um relacionamento com Deus. Louvar a Deus, encontrar força em Deus e confiar na sua proteção sobre a nossa vida. O mais incrível é que as bênçãos de Deus começam no santuário, mas não ficam por lá. Elas se espalham, alcançam quem serve ali, mas alcançam também os peregrinos, aqueles que caminham por lugares distantes, até os confins da terra. Imagina só, enquanto a gente se aproxima desse lugar sagrado, a nossa força interior cresce, não diminui. É como se quanto mais perto a gente fica de Deus, mais forte nós nos tornamos. Como eu disse, não é uma questão de um lugar físico, é a presença de Deus.
E mesmo que a gente não esteja fisicamente lá, né, dá para levar um pedacinho desse santuário com a gente, né, vivendo de maneira justa e reta. E o Salmo 84, né, até chama o Senhor de sol, mostrando que as bênçãos de Deus iluminam tudo ao redor, indo muito além das paredes de qualquer templo. Então, mesmo estando longe, a fé e a conexão com Deus podem trazer essa luz e essa força para a nossa vida. É como ter um pedacinho do céu aqui na terra, sabendo que, de alguma forma, estamos sempre sob a graça e o cuidado de Deus, não importa onde nós estejamos. Que essa bênção tome conta do seu coração e lhe encha de confiança. A lição de segunda-feira tem como título: Ore pela paz de Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é o Salmo 122. Eu sugiro que você leia esse salmo com bastante atenção. Em meio a esses recentes ataques entre Israel e o Hamas, né, que reacenderam as chamas desse conflito que é tão antigo, a busca pela paz torna-se ainda mais relevante, né, mais do que nunca. E nós temos que orar pela paz, não apenas em Jerusalém, mas em toda aquela região afetada por esses conflitos. Agora imagine a emoção de chegar a Jerusalém naqueles tempos, os tempos antigos. Era o grande encontro, o momento do ano em que todos se reuniam para celebrar e agradecer por tudo que Deus tinha feito. Jerusalém não era só uma cidade, era o coração pulsante da fé de Israel, né, onde o sagrado e o cotidiano se encontravam. Agora, pense na importância de orar pela paz dessa cidade, especialmente naquela época. Não era só uma questão de desejar tranquilidade, era sobre invocar as bênçãos de Deus para todos os que viviam lá. Era um pedido para que a paz de Deus permeasse cada canto, cada vida, unindo as pessoas, não somente entre si, mas muito mais com o próprio Deus. Esse pedido de paz tinha um peso enorme naquela época. Era reconhecer que a verdadeira paz só vem quando estamos em harmonia com Deus e em harmonia uns com os outros. E mais, era também entender que nessa paz havia prosperidade, havia crescimento. Não era só sobre evitar conflitos, era sobre construir algo juntos, né? Algo duradouro. E aqui o Salmo 122 nos lembra que orar pelo bem-estar da nossa comunidade, da nossa gente, né? A nossa Jerusalém é essencial. Mostra que quando estamos unidos, fortes na fé e no amor, podemos fazer a diferença no mundo. Podemos ser mensageiros da paz, da salvação que Deus promete a todo mundo. Mas sabe o que é ainda mais incrível? Essa ideia de orar pela paz de Jerusalém não é só uma lição do passado. É uma mensagem que não está presa ao tempo. É um chamado para todos nós hoje também. Manter essa oração é reconhecer que ainda esperamos por um mundo de paz, o reino de Deus que um dia vai abraçar toda a terra e finalmente a paz tomará conta de todo mundo. Então, quando oramos pela paz de Jerusalém, estamos fazendo muito mais do que parece. Não é orar por uma cidade. Estamos mantendo acesa a chama da esperança, esperança de um futuro em que a paz não será apenas um sonho, um desejo, será realidade para Jerusalém, para nós e para o mundo todo. Que sejamos instrumentos de paz. Então, terça-feira tem como título Sião, lar de todas as nações. A lição de hoje é sobre o Salmo 87. Esse salmo começa assim: fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações de Jacó. Sião, como eu já comentei aqui nos dias anteriores, é um símbolo que representa tanto a cidade de Jerusalém quanto um ideal espiritual de unidade, de santidade e também o lar final para todos os salvos, né, sob o governo do reino de Deus. O Salmo 87 celebra esse lugar, não apenas como uma montanha, o Monte Sião, ou uma cidade na antiga Palestina, mas como um lar espiritual para todas as nações. Aqui a importância não está na arquitetura ou na paisagem, mas na conexão que Sião estabelece entre Deus e a humanidade. Sião se destaca não por sua imponência física, mas pela promessa de união e redenção que ela oferece. E este salmo, especialmente, nos leva a refletir sobre a natureza da adoração e do encontro com Deus. Em Sião,
A adoração é muito mais do que rituais. É uma experiência viva, dinâmica, que envolve todos aqueles que se aproximam com o coração aberto. A preferência que Deus demonstra pelas portas de Sião fala sobre escolher um espaço onde o encontro com Deus seja mais autêntico, mais intenso. Esse Salmo 87 destaca a redenção universal de Cristo, que une tanto judeus quanto gentios na igreja, simbolizando-a como a nova Sião, um espaço sagrado de salvação e comunhão, a igreja. Mas Sião não é exclusiva, ela se abre para todos, independentemente de sua origem. A imagem de nações nascendo em Sião é uma metáfora da transformação espiritual que está disponível para todas as pessoas. Através desse renascimento, as barreiras são derrubadas, e uma nova identidade é formada. Não é apenas para alguns. A verdadeira beleza de Sião, vista nesse salmo, está na sua capacidade de ser um ponto de encontro. É uma possibilidade de uma comunidade global unida, não por laços de sangue ou nacionais, mas pelo reconhecimento comum de uma origem e destino divinos. Em meio à nossa diversidade, tem que haver unidade. Essa é a intenção de Deus para a gente. A capacidade de celebrar as nossas diferenças, reconhecendo a nossa profunda conexão com algo maior do que nós. Nós somos parte de uma história maior, uma família expandida sob a mesma promessa de amor, de redenção, de prosperidade espiritual. Então, precisamos ter menos barreiras, menos preconceitos. O título da lição de quarta-feira: Segurança e Paz de Sião. O salmo para nossa consideração hoje é o Salmo 46. Lembra? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Uau! Que promessa tremenda! No mundo atual, frequentemente nos deparamos com notícias de calamidades, naturais e humanas, que pintam esse cenário caótico, essa desordem global em que nós vivemos. E a descrição no Salmo 46 se adapta a esse contexto. Quando apresenta esta imagem de um mundo que está em tumulto, comparando as adversidades e as rebeliões das nações a desastres naturais de grandes proporções, essa analogia destaca a intensidade dos conflitos e desafios enfrentados pela humanidade e transmite essa ideia de que tais tumultos são muito perturbadores, tanto quanto as forças incontroláveis da natureza. E o Salmo sugere que, apesar dessa aparência de desordem, Deus permanece inabalável e presente entre o seu povo. Ele oferece um santuário de paz e de segurança. Isso faz um contraste com as tempestades exteriores. Isso significa que, mesmo que estejamos cercados por terremotos, tribulações, há um refúgio espiritual acessível. Sião simboliza esse refúgio, um lugar de estabilidade, de segurança que não é abalada pelas tribulações do mundo. A paz de Sião, portanto, não deriva da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio aos problemas. A verdadeira segurança e paz não vem de circunstâncias externas que são favoráveis ou que sejam favoráveis, vem da confiança que nós desenvolvemos em Deus. E esse Salmo 46, ele também aborda um tema de esperança e renovação, sugerindo que, apesar da destruição causada pelo homem, Deus tem um plano de restauração e paz universal. A visão de um mundo onde as guerras cessam e as ferramentas de destruição são eliminadas fala do desejo de Deus de encerrar o sofrimento e de renovar a terra. Esta promessa de renovação e paz não se limita a um grupo seleto, é para toda a criação. É isso que será inaugurado na segunda vinda de Cristo, e você pode estar incluído também. Então, enfrente os desafios da vida com serenidade, na certeza de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, como diz o Salmo, socorro bem presente nas tribulações. Deus está com você nesse momento difícil. Chegamos à lição de quinta-feira com o título Inabalável como o Monte Sião. E vamos refletir sobre um salmo que expressa segurança para quem confia em Deus.
Diz assim: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Assim como Sião se mantém firme, independente das tempestades ao seu redor, a nossa fé pode ser esse ponto de estabilidade em meio às turbulências da vida. Eu falei sobre isso ontem. A vida tem os seus altos e baixos, né? E você sabe muito bem o que é isso. E às vezes, quando olhamos ao redor, pode parecer que as coisas estão fora de controle. Mas aqui vem a boa notícia. Assim como as montanhas podem ser abaladas, pelo menos metaforicamente falando, existe algo muito mais sólido disponível para nós: a presença constante de Deus. É como ter um abrigo seguro que não apenas nos protege da chuva, mas também permanece conosco, inabalável, eterno. Assim é a presença de Deus. É claro que há momentos em que a gente olha para a grama do vizinho e acha que ela é mais verde do que a nossa, né? Quando nós vemos que pessoas que não seguem o caminho de Deus prosperam mais do que nós. E aí você pergunta: será que eu estou perdendo alguma coisa por servir ao Senhor? Mas o salmista nos lembra de algo crucial. Essa estabilidade, essa firmeza que vem de confiar em Deus, não se estende àqueles que escolhem estar longe de Deus. A liberdade de escolha é real para todos. Nós podemos seguir o nosso próprio caminho, mas haverá consequências quando nós nos afastamos de Deus. E agora vamos falar sobre os mistérios, né? Aqueles grandes temas da Bíblia que às vezes nos fazem coçar a cabeça, né? Coisas que são complicadas: a origem do pecado, a natureza da redenção, a ressurreição. Esses não são temas superficiais, mas aqui está o ponto-chave. A nossa incapacidade de entender completamente esses mistérios não é motivo para dúvida. Pelo contrário, eles devem nos fazer lembrar que nós estamos lidando com algo, com alguém muito maior do que nós mesmos. Então, enfim, o que tudo isso significa? Basicamente, é uma motivação para fortalecer a nossa fé e não para enfraquecê-la, né? Devemos nos agarrar àquele ponto inabalável, né, que nos dá segurança, não importa o que aconteça à nossa volta. Devemos nos lembrar que mesmo quando o mundo parece estar de cabeça para baixo na nossa vida, haverá sempre um lugar onde podemos encontrar serenidade e força. E esse lugar é a fé, é a confiança em Deus, né? É estar na presença de Deus. Eu queria dizer isso para você: Deus está com você, mesmo que você não sinta. Você não tem que sentir, você só tem que crer. Chegamos à sexta-feira, quando fazemos o nosso estudo adicional da semana. É o final da lição número 11. Estudamos essa semana Anseio por Deus em Sião. E vamos agora para o nosso estudo adicional para fechar a semana. Vamos refletir sobre algumas coisas importantes. Não pense em Sião apenas como um lugar físico, mas como um símbolo de esperança, uma promessa que está por vir, que tem a ver com a presença de Deus. Isaías 40 e 51, junto com os cânticos de Sião, nos falam sobre essa esperança e esse compromisso de nos mantermos ligados a essa visão, não importa as circunstâncias que nos acompanham. É importante saber que podemos experimentar um vislumbre das bênçãos de Sião aqui e agora, mas a verdadeira festa ainda está para acontecer. E enquanto esperamos, haverá lágrimas, é verdade, haverá sofrimento. O Salmo 137 diz isso: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. As lágrimas são uma realidade da nossa vida. Só que lembrar de Sião não é apenas pensar nela de vez em quando. Significa viver em função dessa esperança. Cantar os cânticos de Sião é mais do que apenas cantar uma música. É uma declaração de intenções, uma maneira de dizer ao mundo, né, que estamos comprometidos em manter a esperança do reino de Deus viva no nosso coração. Estamos ansiosos pela nova terra, a terra prometida em Apocalipse 21. Imagine isso, um lugar onde a nossa curiosidade nunca acaba, onde cada novo dia vai trazer novas maravilhas para explorar, sem medo, sem tristeza, né? Nenhuma tentação para nos fazer esquecer de quem somos e a quem pertencemos. Esse compromisso de nunca esquecer Sião é como uma promessa que fazemos como peregrinos neste mundo.
É um mundo que, por mais que nos ofereça muitas coisas, nunca poderá ser o nosso verdadeiro lugar. Estamos aqui apenas de passagem. Estamos aqui porque estamos esperando algo infinitamente melhor. Não troque o que está na frente por isso que está aqui. É por isso que buscamos Sião, a compreensão de Sião nesse sentido metafórico, porque temos a nossa visão voltada para a nova Jerusalém. É por isso que não podemos esperar passivamente. Temos que levar essa mensagem e essa esperança a todas as pessoas. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, pelo seu dia a dia, pelas suas lutas, ou quando você questionar se vale a pena continuar, lembre-se de Sião. Deixe que essa esperança renove as suas forças, inspire as suas ações, porque no final das contas é para lá que nós estamos indo. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar não é este mundo. Coloque os seus olhos no que está à frente e acima. Que Deus abençoe você e lhe dê essa experiência viva em seu coração. Um grande abraço. A gente se encontra amanhã para começarmos uma nova lição que começa amanhã, a lição nova da próxima semana, a lição número 12. Tá bom? Um grande abraço e até amanhã.